Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico. Agora são 11 horas e 8 minutos desse dia 2 de fevereiro. Eu venho falar para vocês sobre a tragédia que ocorreu em Italva, de um deslizamento de uma encosta que ceifou a vida de uma mãe e de um filho. Quando estávamos em janeiro aqui em Bom Jesus, naquele período de cheia, aquela enchentezinha, é o que se pode falar do que aconteceu no início de janeiro. Eu abordei sobre o grande problema climático que sofremos. São relacionados ao derretimento de muitas encostas e um prédio fantasma que há 10 anos já está condenado. A história desse prédio fantasma, ela é surreal. O Tininho Blog fez uma reportagem reveladora. Pasmem, senhoras e senhores. A prefeitura, em vez de acionar o Ministério Público para demolir aquele prédio, ela está arrecadando IPTU dele. Ela está deixando o dono regularizar o imóvel porque o dono é parente do Rafael. É inaceitável que nos últimos 10 anos esse imóvel tenha arrecadado IPTU e não tenha sido alvo de uma ação para ser demolido. Porque para criar aquele estacionamento que é o do mercado Rafinha hoje, a Defesa Civil, atendendo a um lobby empresarial, condenou o imóvel do seu Daúde, um prédio histórico que não estava condenado. Somente a marquise dele estava soltando um reboco, poderia ser restaurado. Era um prédio histórico. Foi no governo Banca Mota essa canalice, parceira de Ralph, que hoje é governo Serginho Siri de Rafael Siqueira, parceiro de Ralph. Tá na família o prédio, não é do Ralph mais não, é do outro parente. Vejam bem, esse imóvel foi negociado pelo Ralph para um parente nos últimos 2, 3 anos, com o imóvel já condenado. Isso na cara do poder público. Tá esperando uma tragédia? Desabar em cima de 10 crianças? A reportagem do Tinim mostra que o poder público de Bom Jesus é uma instituição totalmente desavergonhada. É surreal. E não tem um vereador para provocar o Ministério Público sobre essa aberração. Esse é um dos problemas. O prédio fantasma da família do Rafael Siqueira, que tem a cobertura do Serginho Siri. Os outros problemas são as encostas em derretimento. E por que acontece isso? Várias encostas derretendo, inundando a cidade de lama e oferecendo risco a dezenas de famílias. Porque o meio ambiente está degradado. Porque Bom Jesus é uma cidade da baderna. Agora, por exemplo, no terreno que pertence à Escola Santa Rita, está se criando boi da família do Ralph, do Rafael. É a família da bandalha, da desordem, moralista de goela esse Rafael, moralista sem moral. E isso tudo se sustentou durante os 4 anos da vereança dele e vai sustentar por mais 4 anos desse governo canalha. Tá cheio de boi aonde deveria estar recuperando o meio ambiente, no entorno da cratera da SEDAI, que ela está recuperando pela natureza. Porque o boi causa o pisoteio, é o pisoteio que faz as enxurradas. O solo perde a capacidade de absorver a água da chuva a partir do momento que se bota boi nela. E é proibido pelo Código de Posturas qualquer criação, formação de pastagem, até criação de galinha dentro do perímetro urbano. Mas o parente do Rafael pode encher a cidade de boi, virar um grande curral, porque ele nasceu dentro de um curral político. É a cidade da pouca vergonha, que tudo acontece na cara de todo mundo como se fosse legal. Recentemente eu estive com o Fábio, secretário de Segurança Pública e Defesa Civil. O Fábio é uma pessoa do diálogo. Faço críticas ao setor dele, mas eu sei que não é culpa dele. E conversei sobre essas encostas, sobre esse risco. Ele concorda comigo. E concorda também que a solução para todos esses problemas de encosta passa pela engenharia ambiental. Era o reflorestamento. É o uso de cobertura vegetal morta para cobrir o topo de morro para reter a água da chuva. Ele entende que essa é a solução. Basta vocês
acessarem no YouTube o canal da Embrapa, referência mundial em pesquisa de agropecuária, de defesa da pesca e de recuperação ambiental para desenvolver a pecuária. E ali tem várias modalidades de combate à vossoroca. Você não vê um tijolo sendo levantado, é tudo matéria orgânica. São treliças de bambu, ou são curvas de níveis feitas com boi e arado, sem trator, somente um boi e um arado, fazendo curvas de nível em cima da vossoroca e cobrindo com vegetação. Existem várias técnicas, todas baratas, que a prefeitura pode fazer sem precisar de contratar uma empresa. É por isso que não faz. Inclusive o próprio Fábio, você me desculpa, Fábio, mas esse comentário que você fez comigo no caixa do supermercado Resende, há uns dias atrás, quando a gente voltou a falar sobre esse assunto, quando nós nos reencontramos e voltou a falar nesse assunto, eu falei, cara, Fábio, vocês jogam fora todos os anos vários caminhões de matéria orgânica, dessas podas de árvore que faz na cidade inteira, dessas entulho de jardinagem que recolhe o ano inteiro. Você já poderia estar recuperando esse topo de morro todo aí, acabando com esses lamaçais. O Fábio já falou assim, a medida ela é indiscutivelmente eficaz, nesse sentido que ele quis dizer. Aí ele indagou, rindo, meio que constrangido, será que o secretário do Meio Ambiente vai querer aderir a essa ideia? Porque ele sabe que ele está sozinho, porque sozinho ele não age. Cabe ao Fábio apontar o problema. É um diagnóstico dessas vossorocas que é tratamento ambiental. Então cabe ao secretário do Meio Ambiente tomar as medidas. A cratera do Santa Rosa já está estabilizando. Já estou com um acervo de imagens dela que eu vou mostrar para todos que ela está se recuperando, não por uma ação governamental. É porque o proprietário, com medo de perder boi dentro dela, tirou o gado dela, a natureza voltou a reinar. As duas principais calhas, que era o curso da água que abria a cratera, já está cheio de vegetação. A vegetação já está nascendo dentro da cratera. Aquela cratera, o que precisa de fazer é um trabalho de preenchimento de matéria orgânica, mato cortado, na parte de baixo, onde corre a lama, que é uma calha que se abriu no meio da mata. Essa calha já derrubou várias árvores. Hoje não tem mais nenhuma árvore, mas desce lama, que é abaixo da parte que você consegue visualizar a cratera. É no interior da mata. É uma calha estreita. Deve ter 1,5 metro de largura no máximo. É só preenchê-la com bambu gigante, por exemplo, deitado, com folhagem e tudo. Jogam várias que segura a água que desce ali naquele ponto. Que a tragédia de Talva ligue o alerta roxo, não é o alerta vermelho, é roxo, em Bom Jesus de Itabapoana, sobre essas encostas. Está na hora do secretário de Meio Ambiente criar vergonha na cara, parar de fazer publicidade enganosa e trabalhar a recuperação ambiental na cidade. Está na hora da vigilância ambiental autuar o dono e prender aquela boiada que está aí espalhada dentro da cidade. Que é proibido criar qualquer coisa dentro da cidade. Não pode criar porco, não pode criar galinha e não pode criar boi. No governo passado, a gestão do Roberto Tatu ficava sem graça de prender a boiada do Ralph para dizer que é perseguição. Fechou um monte de pocilgo na Asa Branca, não sei aonde. O pequenininho que não tem representatividade política teve que submeter o crivo da lei. Mas o mesmo não se faz com a boiada do Ralph ou da família. Primeiro que era o medo da chantagem escandalosa do mexeriqueiro de Santa Rosa. Agora o mexeriqueiro de Santa Rosa é o empoderado. É a pouca vergonha que vive em Bom Jesus no seu cenário político administrativo. E isso vai custar vidas.